Olá pessoal, tudo bom? Esse vídeo vai ser polêmico, mas ele tem um sentido, ele tem uma finalidade. Talvez não seja polêmico, mas pelo menos quem veio atraído pelo título vai procurar uma certa polêmica aqui. Eu vou falar nesse vídeo, vou fazer um comparativo. O Maluf, todo mundo sabe, é uma carta fora do baralho. É um político em fim de carreira que não se elege para mais nada, exceto, claro, para deputado, mas para a projeção que ele já teve no país, ser eleito para deputado é praticamente nada, né? Até o Tiririca se elege deputado. Mas é um político que para cargos majoritários nunca mais será eleito. Prefeito, governador, senador, nunca. Então é um político semi-morto, vamos dizer assim. Morto nunca será, porque, conforme ele disse na entrevista que eu vou comentar aqui, provavelmente ele só vai sair da vida pública depois de morto, né? Que ele está todo encarquilhado, todo entrevado, todo torto, 86 anos e continua lá. É o maldito vício do poder, né? As pessoas não conseguem se livrar disso. Mas enfim, eu assisti uma entrevista do Maluf no Conexão Repórter do Cabrini. A entrevista foi dada ao dia 15. O programa foi ao ar dia 15/10. Eu assisti no YouTube, eu baixei do YouTube. Então eu imagino que tenha ido nesse dia na televisão. Acho que é no SBT que passa esse programa. Eu assisto tudo no YouTube, eu não vejo TV. Foi quase uma hora de entrevista, 50 e poucos minutos, onde o Cabrini entrevista o Maluf. Claro, ele pergunta de tudo. E é impressionante, quando eu escutava o Maluf falar, o meu cérebro voltava no tempo e falava: é o Maluf que está falando? Ou é o Lula que está falando? Eu falei: estranho, mas o Maluf veio antes do Lula. O Maluf é muito anterior ao Lula. Eu falei: mas o discurso é igual, as respostas são iguais. Então eu quero fazer um comparativo aqui. Eu quero fazer uma brincadeira com vocês e vou fazer inclusive uma pergunta aos defensores do Lula. Que obviamente os defensores do Lula odeiam Maluf, né? Maluf durante muitos anos foi o grande centro do ódio, pelo menos aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Maluf foi o grande inimigo do PT durante algum tempo. Depois, Maluf caiu em desgraça e o grande inimigo do PT passou a ser o PSDB, aqui no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Então, eu ficava ouvindo as perguntas e as respostas. Falei: impressionante. Como vocês devem saber, o Maluf foi condenado recentemente na última instância no STF por 7 anos e alguns meses aí, por desvio de dinheiro e corrupção. E quando a entrevista foi gravada, ainda não tinha saído um recurso que ele tentou, os advogados dele tentaram entrar com um recurso. Então o recurso não tinha sido julgado. Então ele estava falando o tempo todo: ó, não foi transitado e julgado, ainda cabe recurso e tal, então não sou condenado, não sei o que e tal. Hoje em dia a gente sabe que o recurso foi rejeitado, portanto ele vai ter que cumprir essa pena. Dada a nossa maravilhosa justiça penal brasileira, que é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, eu já comentei isso, já fiz um vídeo sobre o Código Penal brasileiro, que é um grande saco de merda. Obviamente que demorou tanto para ele ser condenado, que agora o homem está com 86 anos. Agora não pode mais condená-lo à prisão. Tadinho, é um velho, inofensivo, judiação, não pode mais ser preso. A porra do Lula também está fazendo 72 anos. A hora que sair a última definição da sentença dele, talvez ele esteja com 150 anos. Aí não pode mais prender. Por quê? Porque é uma múmia. Então a múmia você não pode colocar na cadeia. Essa é a nossa bosta do nosso Código Penal. Mas enfim, já falei sobre o Código Penal em outro vídeo, eu não vou falar sobre isso. É interessante, o Cabrini pergunta para ele: mas você foi acusado, você foi condenado, melhor dizendo. Você foi condenado. Não, não fui condenado, eu sou inocente. Ah, mas você foi condenado, teve o juiz da primeira instância te deu 7 anos, não sei o que. Não, mas eu tenho cabe recurso, não sei o que e tal.
Ele falou, mas você é, é culpado? Não, eu sou inocente. Mas você assim, você foi condenado, ele foi condenado na justiça francesa e na justiça dos Estados Unidos. Ele não pode viajar. O nome dele está na Interpol. Ele tem acusação de desvio de dinheiro, é, dinheiro irregular, dinheiro que é mandado para fora do Brasil, esqueci o nome agora. Na Suíça, na Inglaterra, na França não, nas Ilhas Jersey e nos Estados Unidos. Lavagem de dinheiro, né? Você rouba dinheiro, manda para o exterior e depois você traz, às vezes via offshore ou não. Enfim, ele é procurado por todos esses países. Na França ele já é condenado, nos Estados Unidos também. Inclusive, se ele sair do Brasil e for pego pela Interpol em qualquer país do mundo, ele pode ser extraditado, tanto para os Estados Unidos quanto para a França, onde ele já tem condenação. Mas você pergunta para ele, assim, o Ministério Público Brasileiro encontrou dinheiro dele em todos esses locais. Você pergunta para ele, você tem conta no exterior? Não, não tem nenhuma. Ué, mas você foi condenado, tá provado aqui na justiça que você tem conta. Não, não tem nenhuma. Nada, não tenho nada. Não, sou inocente, não tenho nada. Aí, então, gente, esse país é um hospício a céu aberto. Aí eu voltei no tempo e falei, olha, mas olha que engraçado. As pessoas vão perguntar pro Lula a mesma coisa. Ô, Lula, mas você. Ah, e depois tem um detalhe, depois eu complemento. Ah, Lula, mas você foi condenar. Eu não, eu sou inocente. Olha, mas tem tantas provas, tantos delações, testemunhos. Não, eu sou inocente. Mas olha, você foi condenado. O juiz condenou. Não, eu sou inocente. No caso do Lula, evidentemente, cabe, vai para a segunda instância, depois tem recurso e tudo mais. O que eu quero dizer é o seguinte: todo mundo sabe que o Maluf realmente é. Ele fez aquilo que a justiça está dizendo que fez. E todo mundo sabe que o Lula fez exatamente o que a justiça está dizendo que fez. Mas eles nunca vão admitir que fizeram. Esse é o lado psicopata deles. Assim, eles nunca vão admitir isso. Assim, o psicopata ele tem. Bom, eu não vou entrar muito no detalhe, já falei sobre psicopatia em outros vídeos. O que eu quero dizer, mostrar aqui é o seguinte: vocês reparem exatamente o discurso é o mesmo. É o mesmo discurso. Você vai no Maluf e fala: olha, você foi acusado disso, você foi condenado. Não, sou inocente. Porque cabe recurso. Sou inocente, não fiz. Ah, mas você foi condenado. Não, sou inocente. Mas o juiz ficou. Não, sou inocente. O Lula, exatamente a mesma coisa. E aí você vai perguntar, oh, mas o que você acha da justiça brasileira? Não, a justiça brasileira é maravilhosa, eu confio totalmente na justiça brasileira, os juízes são maravilhosos. Os dois falam isso, hein? Então o Lula fala isso, e o Lula nunca falou mal da justiça brasileira. O Lula é a mesma coisa, o Maluf é a mesma coisa. Ah, mas teve um juiz que, no caso do Lula, o Sérgio Moro. Ah, não, mas Sérgio Moro não, Sérgio Moro não, esse não é, esse é parcial, esse é filiado a PSDB, esse não gosta de mim, esse não sei o que e tal. O Maluf, olha a resposta do Maluf. Ah, mas você foi acusado, foi condenado por juiz de primeira instância. Ah, mas juiz de primeira instância é o juiz que vê a paróquia aqui, é palmeirense condena corintiano, corintiano condena palmeirense. É tudo assim. Aí quando vai para as cortes superiores, aí sim, os caras julgam, vendo do papel, tal, o documento, o processo legal e tal. Aí eu vou perguntar para vocês, principalmente para os petistas, porque hoje em dia não existe mais malufista, né? O Maluf acabou. Eu quero perguntar para os petistas, qual é a diferença do Lula para o Maluf? Qual é a diferença? O discurso é exatamente o mesmo. A justiça condena, o cara diz que é inocente. E ao mesmo tempo que ele diz que é inocente, ele elogia a justiça. Então a justiça brasileira é maravilhosa. A única coisa ruim da justiça brasileira é o juiz que me condena. Esse não presta. Mas todo o resto da justiça é maravilhosa. É claro. Assim. Então, qual é a diferença? Qual é a diferença entre os dois? Se você tem exatamente as mesmas condenações, condenação para um, condenação para o outro, o mesmo discurso, sou inocente aqui, sou inocente lá. Agora, você. Não, eu vou responder agora para vocês. Eu fiz a pergunta, depois vocês respondam mentalmente, ou se quiserem responder nos comentários.
Qual é a diferença do Lula e do Maluf? Eu vou dizer para vocês a diferença do Lula e do Maluf. Em termos de perfil psicológico, são idênticos. Ambos são psicopatas perigosos. Ambos são manipuladores. Assim, eles manipulam as entrevistas. Se o repórter, se o entrevistador não for uma pessoa experiente, eles manipulam a entrevista para dirigir a entrevista para o lado que eles querem. A todo instante na entrevista com o Maluf, o Cabrini perguntava determinada coisa, o Maluf, não, mas as obras que eu fiz, não, mas eu fiz isso, não, mas os viadutos que eu fiz não foram de concretos, foram de amor, não, mas eu sou estadista, você não anda 1 quilômetro em São Paulo sem uma obra minha, não, quando eu morrer, eu vou ser nome de uma avenida em São Paulo, eu sempre pensei no estado de São Paulo. Ah, de 0 a 100, se eu fosse avaliado por Deus, eu teria 90%. O Lula já se comparou a Deus, né? Quando ele estava em Brasília, ele falou: Olha, queria pedir para as pessoas, que o nome dele era citado em tudo quanto era lugar, né? Na entrevista que o Lula deu num julgamento em Brasília para um juiz de Brasília. O Lula falou isso. O Lula falou: Olha, doutor, eu inclusive queria falar para as pessoas que as pessoas deviam ler mais a Bíblia para não ficar citando meu nome em vão. Para quem conhece um pouco da Bíblia, na Bíblia está dizendo ali, no Velho Testamento, que você não deve citar o nome de Deus em vão. Então, assim, o Lula quis dizer o seguinte: eu sou um Deus, então as pessoas não deveriam citar meu nome em vão. O Maluf ele é um pouco mais modesto, assim, de 0 a 100%, ele diz que está em 90% assim, de virtude. Ele não chega a ser um deus, ele seria mais ou menos como um semideus. Então, isso você vê o nível de psicopatia da pessoa. O Lula se compara a um deus, ele acha realmente que ele é um deus. O Maluf está um pouco abaixo, ele já está meio em queda, então ele acha que ele é meio que um semideus, uma espécie de santo, assim, não chega a ser um deus. Mas isso você vê o nível de psicopatia que cada um deles tem. Agora eu vou contar para vocês qual é a diferença do Lula e do Maluf. A diferença é basicamente apoios. O Lula tem o apoio de toda a esquerda mundial. Toda a esquerda mundial. E aqui no Brasil, esse apoio significa o quê? Todos os jornais, todas as revistas, todas as redes de TV, todos os sindicatos, todos os professores universitários, principalmente das áreas de humanas, que são os caras que falam sobre política. Ele tem o apoio de todos esses, porque ele é exatamente um protetor da esquerda mundial. Então a esquerda mundial é a que domina todo o debate público. Nas universidades, nas televisões, nos jornais, nas redações, de tudo. Você tem lá uma ou outra exceção, mas todo o resto é de esquerda. Então é aquela velha história. Assim, o Maluf dizer que é inocente, mesmo sendo condenado pela justiça, você tem um monte de vagabundos no debate público, cantor, sambista, ator, atriz, diretor, caralho, todos esses caras na televisão dizendo que ele é inocente. Mas a justiça condenou. Mas ele é inocente. Por quê? Porque ele diz que é inocente. Então ele dizer que é inocente vale muito mais do que o juiz condená-lo como culpado. Agora o Maluf, quem que apoia o Maluf? Ninguém apoia o Maluf. Não existe primeiro que ele nunca foi conservador, e segundo que não existe um movimento de direita conservador que no Brasil que tenha poder de fogo para isso. Nenhum conservador fala na mídia, na TV, na Globo, nesses locais. Tem dois ou três, mas não mais do que isso. Num universo de, sei lá, 5 mil. Você ter dois ou três no universo de 5 mil é nada. Então o Maluf não tem quem o defenda na grande imprensa, na universidade, nos livros, na academia. Não tem. Então, o Maluf é condenado, ele diz que é inocente, toda a mídia vai dizer: o Maluf é condenado, pronto, acabou. Foda-se se ele diz que é inocente. Tá condenado e pronto, acabou. Agora, no caso do Lula, não. Por quê? Porque ele tem todo esse apoio da esquerda internacional, que é fortíssima, e que domina toda a esquerda brasileira.
Então ele dizer que é inocente, mesmo sendo condenado, esse povo continua dizendo que ele é inocente. Essa é a diferença fundamental entre o Maluf e o Lula. Tem mais uma diferença. Aliás, tem mais duas diferenças que eu vou falar aqui. Tem muitas, né? Estou falando de algumas. A segunda que eu vou falar aqui, em termos de grana bufunfa. As acusações de desvio do Maluf, na época das obras aqui em São Paulo, são da ordem de 30 milhões, 40 milhões de dólares. Coisas de, sei lá, se fosse em real hoje, coisa de 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. No caso do Lula, o Petrolão já está avaliado em alguns bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Ou seja, mais uma diferença entre os dois. O Maluf é um batedor de carteira. O Lula é um chefe da maior quadrilha de roubo da máquina pública e das estatais brasileiras que já houve na história do mundo. Então, assim, você está comparando um cara que roubou 100 milhões, teoricamente, tá? Tô fazendo uma comparação besta. Assim, alguém que roubou 100 milhões com alguém que comandou um esquema que desviou 20 bilhões. Então, dá para ter uma ideia da diferença do parâmetro? É mais ou menos aquela pessoa que foi no supermercado e pegou um sabonete, botou no bolso e saiu do supermercado. Daquele, em comparação com o outro que roubou o supermercado e levou todas as mercadorias embora. Mais ou menos desse nível de comparação. E agora o terceiro item, que é muito mais instigante. O Lula, reza a lenda, a história dele, chegou de pau de arara em São Paulo. Ele é pernambucano, de Garanhuns. Chegou em São Paulo de pau de arara. Sujeito pobre, veio do Nordeste, retirante, fez carreira nos sindicatos, cacete a quatro. Fez muita sacanagem no sindicato, mas eu não vou. Esse vídeo não é para falar da vida do Lula. E até hoje se diz um cara pobre. Até hoje se diz um cara pobre. No entanto, quando você pega a declaração de rendas deles, só de dinheiro ali da Previdência Privada, a justiça bloqueou 9 milhões. E ele continua dizendo que é pobre. Ele mora numa cobertura em São Bernardo já há, sei lá, uns 20, 30 anos. Mas ele diz que é pobre. Você que é pobre, você mora numa cobertura, num apartamento de cobertura? Não. Só para eu ficar sabendo se todos os pobres brasileiros moram num apartamento de cobertura. Eu não sei, porque eu conheço poucos pobres que moram em apartamento próprio. Quanto mais um apartamento de cobertura. Tá certo? Sem falar em pedalinhas, triplex, essas coisas que ainda estão em disputa. Eu tô falando só de onde ele mora. Aí você volta pro Maluf. O Maluf ele vem de uma família rica, uma família milionária. O avô dele chegou no Brasil há mais de 100 anos e montou uma empresa. Ele tem várias empresas do grupo dele, mas a Eucatex é a maior empresa. É uma empresa gigante no Brasil. Essa empresa passou do avô dele para o pai dele, depois para ele, e hoje são os filhos que administram e já tem netos também trabalhando lá. A casa onde ele mora, a mansão que ele mora aqui na rua Costa Rica, todo mundo que mora em São Paulo conhece, está avaliada em 50 milhões de reais. É uma casa que ele morava antes de entrar na vida pública. Então, se você for comparar em termos de patrimônio declarado, eu não estou falando o que não é declarado, aquilo que é jogado nas contas do exterior, porque isso a gente não tem como saber. De patrimônio declarado, o Maluf já era rico quando entrou na política, ele só continua rico. Se você não encontra no Maluf, nos bens que ele tem, carros, casa, bens que ele tem, imóveis, esse tipo de coisa, você não encontra nenhum tipo de enriquecimento extra. Você encontra aquilo que é compatível com a riqueza que ele já tinha. O Lula não. Da onde que o pobrezinho do Lula tirou toda essa grana para ter esse dinheiro que ele tem aí? Certamente não foi do salário de presidente da República. O presidente da República não paga isso. Interessante, né? Então, se você for comparar, eu não estou dizendo que o Maluf é honesto.
Eu já disse no começo do vídeo que os dois são condenados da justiça, portanto, os dois são desonestos, são criminosos, tá certo? Os dois são ladrões, são bandidos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você fizer o comparativo, o Maluf ele é demonizado até hoje por todo mundo, quase todo mundo. E o Lula ainda tem aquela porcentagem de mortadelas, idiotas, úteis, que acreditam nas bobagens que ele fala, e tem todo esse apoio midiático de todas as revistas, jornais, imprensa, assim, o jornalista o foca que entra nas redações dos jornais, ele já é automaticamente petificado ali, ele já é automaticamente corrompido pela própria redação para você ser um componente de esquerda. E assim, e o Lula sempre é tratado como o inocente. Assim, ele é tratado, eu acho impressionante isso. Quando alguém é condenado pela justiça, assim, ninguém duvida disso. Qualquer meio de qualquer jornal, qualquer meio de difusão de notícia, coloca lá. O sujeito tal é condenado pela justiça. Acabou, não cabe discussão. No caso do Lula, cabe. Como ele tem esse apoio maldito isso é muito dinheiro. Você manter essa quantidade de jornalistas, de propaganda em jornais, porque os jornais, revistas, TVs estão todos quebrados, eles dependem de propaganda, dependem de dinheiro e publicidade. É por isso que eles estão todos amarrados nesse pessoal. Então você tem essas 5, 10 mil pessoas que são as que fazem essa informação circular, todas elas atreladas a uma agenda da esquerda. Então o Maluf é o único caso no Brasil conhecido que o cidadão é condenado pela justiça, ele vai ser entrevistado, ele diz que é inocente e a imprensa coloca lá, olha, tem a versão de um lado e tem a versão do outro. Então, assim, é como se fossem dois lutadores de boxe. Olha, esse aqui está dizendo isso, esse aqui está dizendo aquilo. Quer dizer, uma condenação na justiça brasileira, ela tem o mesmo para esse rol desses esquerdistas malditos que ficam na imprensa apodrecendo o cérebro das pessoas. Para essas pessoas, uma condenação de um juiz na justiça brasileira, ela tem o mesmo peso de um condenado dizer que é inocente. Assim, em que local do mundo existe um hospício desse? Que o cidadão é condenado e você tem assim uma grande parte da imprensa e dos formadores de opinião, e dos titos filósofos, essas merdas que falam na televisão, tudo saído de universidade de esquerda, dizer que não, de fato, ele está dizendo que ele é inocente. Então, assim, você já viram algum bandido dizer, não, eu sou bandido, eu sou culpado, eu roubei mesmo, matei, estuprei, enfim, vocês já viram alguém falar isso? Não, né? Todo mundo é inocente. Todo bandido diz que é inocente. Porra, que mundo você vive? Você conhece algum bandido que diz que não? O cara é pego matando com um revólver na cabeça da pessoa e ele diz que é inocente. É por isso que ele é bandido. É por isso que ele é bandido. Quem condena o bandido é a justiça. Não é o bandido que se autocondena ou se auto-inocenta. É para isso que existe a justiça. Então, se a justiça condenou, tá condenado. Assim, foda-se se ele diz que é inocente. Ele pode morrer dizendo que é inocente. Ele está condenado. Assim, agora, isso vale para o Maluf, mas não vale pro Lula. Na cabeça, evidentemente, desses mortadelas idiotizados por esses vagabundos que falam na grande imprensa, na grande mídia. É muito interessante isso, né? Então eu queria é, chamar, conclamar aos mortadelas que assistem esse vídeo, que lambem o saco do Lula até hoje, a me dizerem qual é a diferença. Por que, que o Lula sendo condenado e dizendo que é inocente vale e por que, que o Maluf não vale? Então, se você defende o Lula, você tem que defender o Maluf também, porra. Ambos estão dizendo que é inocente, mesmo sendo condenados. O Lula tem absoluta demonstração de sinais de enriquecimento ilícito no patrimônio dele. O Maluf não tem isso. Eu não estou dizendo que o Maluf não roubou, estou dizendo que o patrimônio do Maluf continua o mesmo. O patrimônio do Lula multiplicou enormemente enquanto esteve na vida pública.
Isso. O vídeo é esse. O vídeo é... Não é interessante isso? Você vê como é que são, como é que funcionam as coisas? Então, na verdade, você ser culpado ou inocente no Brasil não depende somente da justiça. Depende de quem o apoia. Quando é alguém da esquerda, principalmente o maior ícone da esquerda desse país, que é o Lula, o grande messias da esquerda, o grande salvador da pátria, mesmo ele condenado, você tem uma grande parcela da imprensa que não o trata como condenado. É impressionante isso. É impressionante isso. Na verdade, é assim: é simplesmente a constatação daquilo que é o óbvio. Nós estamos sob uma influência total da esquerda. Pode ser que o Lula caiu junto com a Dilma, o PT caiu do poder, mas os esquemas políticos são os mesmos. A imprensa na Globo, assim, você vai dizer que é Globo de direita? Quem que é de direita? Talvez o dono da Globo seja. Agora, todos os jornalistas, todos os atores, todos os cantores, todo mundo que fala na Globo, o povo escuta quem está falando. O cara que assiste a Globo, ele não está escutando o que está falando um dos Marinho, ele está escutando o que está falando o Bonner lá, o Chico Pinheiro, sabe, aquelas merdas lá que falam na televisão. Esse é o povo que fala. Então, assim, quando você tem toda essa retaguarda, você mesmo sendo condenado, mesmo sendo bandido, você tem um poder de fogo de influenciar negativamente a cabeça das pessoas, que as pessoas ficam realmente confusas, ficam realmente perturbadas. As pessoas, se elas não têm o devido preparo, a devida instrução, inteligência para perceber que isso é uma manipulação, isso é uma sacanagem, as pessoas ficam realmente confusas, porque assim, elas veem, ao mesmo tempo que elas veem a condenação do Lula, elas veem um monte desses pseudo-intelectuais, desses vagabundos que falam na televisão, dizer que é inocente. Então as pessoas ficam assim, porra, mas assim, aquela brincadeira do o Groucho Marx fazia, né? E depois o Woody Allen também fez. Você vai acreditar em mim ou nos seus olhos? Ou seja, o que você está vendo é o seguinte: eu estou vendo a condenação do Lula pela justiça. Então isso é o que eu estou vendo, são o que meus olhos estão vendo. Mas aquele cara que está ali na Globo, ou que está escrevendo, isto é, na Folha, no Globo, na porra que for, está me dizendo o contrário. Ele está me dizendo que aquele cara que for condenado, ele é inocente. Então eu acredito naquilo que eu estou vendo, que é a condenação do cara, ou naquilo que estão me contando, que a Globo está me dizendo que o cara é inocente. É muito simples de resolver esse paradoxo. Eu estou olhando uma parede, tá? Estou olhando uma parede. Essa parede é branca, eu estou vendo que a parede é branca. Se vier uma pessoa aqui e apontar e falar, olha, essa parede é vermelha. Eu estou vendo que a parede é branca, mas o cara está dizendo que é vermelha. E aí eu pergunto para você, é, a parede é branca ou ela é vermelha? Você vai acreditar no que você está vendo, a parede, ou no que o cara do lado está dizendo a cor dela? Eu encerro por aqui, tá bom? Então é isso aí, uma saudação e até a próxima.